Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Muito obrigado por sua companhia. Eu quero aproveitar e te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal e ao mesmo tempo convidar os seus amigos a se inscreverem também, para que a gente tenha a possibilidade de alcançar cada vez mais pessoas todos os dias com o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e o tema que estudaremos na nossa lição será o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Nossos textos básicos: João capítulo 1, 14, João capítulo 2, versículo 22, João 8, 31 e 32, João 17, 17. Quando nós olhamos para a história de Cristo Jesus e a maneira como ele veio até aqui à Terra, nós temos que realmente entender que o Senhor Deus foi muito sábio ao trazer Cristo Jesus até nós. Cristo Jesus, que antes da sua encarnação, em alguns momentos tivemos a possibilidade de entender como é que ele era em sua forma pré-encarnada, como por exemplo já mencionamos essa semana, naquele encontro que ele teve com Moisés no Monte Sinai. Antes um pouquinho ele tinha tido a possibilidade de descer sobre o Monte Sinai. Na hora que os seus pés tocaram o monte todo tremeu, a montanha fumegava. O povo realmente teve muito medo da presença dele, porque ele é o eterno Deus, Criador do céu e da terra. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em outro momento, quando lá em Êxodo capítulo 33, Moisés pede para poder ver a sua glória, ele diz: olha Moisés, se você ver o meu rosto, você vai morrer, você vai ser fulminado. Mas ele coloca Moisés numa fenda, coloca a sua mão na frente, passa com o seu corpo, e quando ele está de costas, ele tira a sua mão, e Moisés tem a possibilidade de poder ver o Senhor pelas costas. E por semanas, Moisés teve que usar um véu por causa da glória de Cristo que irradiava através do seu rosto. As pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o seu rosto brilhava. Agora, imagina se Deus vem em toda a sua glória para poder salvar a humanidade. Obviamente que isso daria um impacto muito grande, mas o Senhor Deus queria outra coisa. O Senhor Deus queria que as pessoas o seguissem não por causa do seu grande poder, da sua glória, ou com medo dele. O que Deus queria era que as pessoas tivessem a possibilidade de compreender quem é Deus, quem é a divindade, através da segunda pessoa da Trindade Divina, que viria para poder revelar Deus. É tanto que quando na quinta-feira à noite os discípulos questionaram, pediram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: há tanto tempo estou convosco, quem me vê a mim vê o Pai. Ele veio na verdade para poder mostrar que o Pai é amor. Por isso, na oração, ele vai orar: Pai nosso que estás nos céus, e vai usar uma figura ou uma linguagem de uma criança recém-nascida. Ele vai usar o termo Abba para se referir ao Pai, tentando mostrar que Deus é um Deus que realmente se preocupa com os seus filhos. Quando ele vai falar sobre as necessidades que as pessoas estarão enfrentando durante toda a sua existência aqui na terra, ele vai dizer: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. O Pai cuida delas, nem mesmo uma ave cai do céu sem que o Pai perceba. O Pai sabe tudo a respeito de vocês, até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Vocês são importantes para Ele, Ele os ama. Ele veio para poder revelar quem era o Pai, e para que isso acontecesse, Ele precisava vir de uma maneira diferente daquela que era a sua maneira eterna. Ao mesmo tempo, para que Ele pudesse pagar o preço exigido pelo pecado, Ele teria que se fazer parente de Adão. Ele teria que misturar a sua essência divina com a essência humana. Isso é aquilo que é um mistério, que o anjo Gabriel nem quis entrar nos pormenores com Maria. Quando Maria diz: mas como é que vai ser isso? Eu sou virgem, eu estou para poder me casar com Zé, mas ainda não casei. Como é que vai ser isso? Como é que eu posso ficar virgem se eu ainda não tive relação com homem nenhum? E o Gabriel, ao invés de dar uma explicação teológica muito forte sobre isso, ele só vai dizer assim: Maria, eu vou te explicar do jeito mais simples, tá? O Espírito Santo vai vir sobre você e você vai engravidar. Isso vai ser obra do Espírito Santo, que é Deus. Ele vai resolver esse problema. Portanto, a encarnação, durante toda a história, desde que Jesus veio aqui à Terra, os teólogos de plantão têm quebrado cabeça para poder mostrar como é que pode uma coisa dessa, como é que o Deus eterno, Criador do céu e da terra, consegue entrar no ventre de uma menina de 17 anos e misturar o seu DNA com o DNA dela. Como que pode um negócio desse? Bom, na verdade,
A gente não tem explicação para isso. Quando chegar no céu, e eu pretendo ir para lá, uma das coisas que eu quero pedir para o Senhor Espírito Santo é assim: Senhor Espírito Santo, senta aqui um minutinho, que eu queria que o Senhor me explicasse como é que foi que o Senhor fez isso aí. E aí lá no céu, talvez com uma capacidade mental muito superior à que a gente tem aqui, eu seja capaz de compreender. Mas o fato é que em Cristo, o Deus divino estava unido à humanidade. Não era apenas uma roupa da qual você pode se despir depois que você a usou com o seu propósito, não. Jesus assumiu a humanidade de um jeito que não dá para desmisturar. Não foi que nem água e óleo. Ele misturou de um jeito que não tem como se desvencilhar disso. Ele continuará sendo um de nós por toda a eternidade. E o nosso guia de estudos hoje vai pegar exatamente essa ideia de Jesus como o verbo de Deus que se encarnou, se tornou um de nós. A gente não é capaz de poder explicar isso, para poder, de alguma maneira, demonstrar como é que a Bíblia chegou até nós. A Bíblia é a palavra de Deus, claro que é. Ela é de origem divina, já vimos durante essa semana, foi o Espírito Santo de Deus. Lembra da história do muro? Isaías 59, verso 2, mas os vossos pecados separam vocês do vosso Deus e o impede que vos ouça. Havia um muro agora que separava, que impedia a relação de Deus com o ser humano, a humanidade envolvida na rebelião, mas agora o Senhor Deus joga por cima do muro aquelas informações que seriam importantes para que o ser humano tivesse a possibilidade de descobrir o caminho da salvação, e ao mesmo tempo para que entendesse que ele não estava sozinho, o livre-arbítrio continuava, eles não eram obrigados a permanecer na rebelião, eles poderiam se unir a Deus e ao seu reino, o reino de Deus. Por isso a mensagem de Cristo quando ele chega aqui à terra foi: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Em Cristo Jesus o reino de Deus chegou na terra. Mas essas mensagens que preparavam o caminho para a chegada do reino de Deus, elas tinham que ser trazidas à humanidade. E isso foi trazido como? Deus enviou mensagens, ele revelou as mensagens, mas ele ao mesmo tempo, através do Espírito Santo, ele inspirou os profetas a colocarem nas suas palavras aquilo que era a vontade de Deus. Então, onde é que começa a palavra de Deus? Onde é que termina a palavra do homem? A gente não sabe. Por quê? Porque isso foi feito de um jeito igual à encarnação de Cristo. Houve uma mistura tão grande nisso tudo. O que a gente pode saber é que a palavra de Deus, o que nós temos na Bíblia, é a palavra de Deus registrada em palavras de seres humanos. Pastor, dá para explicar melhor? É difícil. Assim como a gente não compreende todos os aspectos da encarnação de Cristo, nós também não compreendemos todos os aspectos daquilo que é essa junção divina-humana que encontramos na Bíblia. Mas o que podemos saber é de que assim como Cristo Jesus veio e resolveu o problema do pecado, sendo o Filho de Deus e o Filho do homem, como é que isso funciona? Não sei. A gente na eternidade vai ter que poder entender. No processo de revelação, inspiração, produção da Bíblia, o processo é o mesmo, é um processo divino humano. A gente conhece tudo sobre isso? Não, mas a gente sabe que o que era o propósito de Deus através da sua palavra revelada foi real e foi suficiente para que a gente tivesse a possibilidade de conhecer a vontade de Deus. O nosso guia de estudos termina com um texto do livro Grande Conflito na página 8, que, se me permite, eu gostaria de ler para você. O texto diz assim: as Escrituras Sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo. Ele era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito de Cristo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando você pegar a sua Bíblia nas mãos, eu queria que você se lembrasse disso. Assim como qualquer um que olhasse para o Jesus de Nazaré, poderia ter a certeza de que ele é o eterno Filho de Deus, mas é também o eterno Deus, Criador do céu e da terra, de um jeito que a gente pôde entender, porque a gente viu, a gente tocou, a gente conversou. Jesus sentou e comeu com as pessoas, e Jesus teve a possibilidade de poder entender as pessoas, porque ele veio em semelhança da humanidade, ele veio, se tornou verdadeiramente um de nós, e para sempre será um de nós. A palavra de Deus foi materializada através da linguagem humana. Portanto, ela é a palavra de Deus ministrada por seres humanos. Que coisa fantástica é essa! Eu queria agradecer a Deus por Ele ter nos dado a Bíblia de maneira tão incrível como Ele o fez. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra. A encarnação lança luz sobre a maneira como o Senhor permitiu que a Tua palavra fosse produzida e chegasse até nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos valorizar essa palavra que é divina humana. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Se você foi abençoado pelo nosso estudo de hoje, não deixe de deixar o seu like aí no vídeo e ao mesmo tempo o seu comentário, para a gente poder entender se a mensagem está chegando até você. Eu estudo a lição. E você?